A Bíblia diz em Tiago, capítulo 3, nos versículos de 1 a 18: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. É aquilo que a gente falou no capítulo de ontem. Se tu lê, estuda, conhece e não pratica, tu tá em pecado, tu é um hipócrita. Então, se tu é mestre, tu vai ser um mestre de palavras ou de ações? As pessoas vão poder fazer o que tu diz e o que tu faz? Elas podem imitar a tua fala e a tua vida? Então, por que Jesus tinha mais autoridade que os fariseus? Porque ele pregava o que vivia e vivia o que pregava. E os fariseus eram hipócritas, eram falsos, eram fingidos, sepulcros caiados. Tinham uma aparência exterior, mas o seu interior era sujo. Então, qual é o conselho de Tiago? Não sejam muitos de vocês mestres. Então, se tu não tá com a vida reta, se tu não tem um bom testemunho, se tu não tá buscando o Espírito Santo, não seja mestre, porque tu vai ser julgado com muito mais rigor. Lembra do que ganhou 1, que ganhou 2, o que ganhou 5? Então, se Deus está te dando ou Deus está te chamando, seja fiel. Aquele que ensina tem que se esmerar no ensino, tem que se dedicar. E qual é o nosso maior exemplo? O Senhor Jesus, o mestre dos mestres. Então, meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, sabendo que seremos julgados com mais rigor. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Então, tropeçar. Ai daqueles por quem vem o tropeço, o escândalo, né? Todos nós tropeçamos em muitas coisas. Mas se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito. Se tu assistiu o vídeo de ontem, tu viu quantos perfeitos e perfeita, né? Como o Tiago fala sobre isso, sobre santidade. Eu tenho falado para vocês, perfeição é o sentido de santidade, de santificação, de aperfeiçoamento. E a nossa luz vai brilhar, brilhar até ser dia perfeito. Então, o que ele está falando? De que todos nós tropeçamos. Nós temos nossos erros, falhas e pecados, mas nós não vivemos na prática dos erros, das falhas e dos pecados. Mas a gente tropeça. E sabe qual é, vamos dizer assim, a coisa mais fácil de tropeçar? O falar, a língua. Seja porque tu fala o que não é para falar, seja porque tu mente, seja porque tu fere, ofende os outros. Existem muitos pecados envolvidos no falar. E ele está dizendo que se a gente não tropeçar nisso, a gente vai ser perfeito. Se tu conseguir ficar com a tua boca fechada, abençoada, tu vai conseguir controlar, frear todo o resto. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Então, olha o exemplo que Tiago está dando. Ele não está nos comparando com o cavalo, mas ele está nos dizendo que o animal, né, o cavalo, ele é imenso, ele é forte, ele é
Perigoso até, dependendo do cavalo, né? É lindo. Enfim, e como que o ser humano doma o cavalo? Como que o ser humano faz o cavalo fazer tudo o que ele quer? Colocando um freio na boca do cavalo. Aí o cavalo vai obedecer. Então, tu coloca aquele freio na boca do cavalo, tu puxa ali as rédeas, pronto, acabou. Tu faz o que tu quer com o cavalo, ele sobe, ele desce, ele vai para direita, ele vai para esquerda, ele para, ele tudo. Tu controla o cavalo. O cavalo tem que se submeter, porque quando tu puxa ali, ele sente o drama. Então ele obedece. E o que ele tá falando para nós? Se tu freia a tua boca, tua língua, o teu falar, todo o resto é mais fácil. Respira fundo. Se puder, sai de perto. Começa a orar. Faz alguma coisa para tu não falar. Porque aí tu vai receber a graça de Deus. E aí ele tá falando, ó, a gente pode comparar o tropeço com o freio. Então, se tu tá sem freio, tu vai tropeçar. Tu vai cair. Algo vai te derrubar, né? Olha que figura, olha a lição, a explicação aqui. Tu tá acompanhando o raciocínio? Sem freio, né? Tá andando sem freio, tá falando o que quiser. Ah, porque eu falo mesmo, porque eu penso, porque eu isso, porque aquilo, né? Tu vai tropeçar. Tu vai tropeçar. Quem muito fala, quem muito abre a sua boca, acrescenta sofrimentos à sua alma. Muitos dos nossos problemas advêm de coisas que nós falamos. E sim, há circunstâncias em que nós precisamos falar. Mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de quando tu não deveria ter falado. É quando tu deveria ter ficado quieto. Quieta. Calado, calada. Estudamos demais isso em Provérbios, né? Então, se a gente coloca um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. E é verdade. 4. Observem igualmente os navios que, sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Então, outro exemplo. Ah, eu não entendo nada de cavalo, não sei nada de cavalo. Tá, então vamos falar agora de navios. Navios. O que controla o navio, ou o grande navio, o imenso navio, é um pequeníssimo leme. Que tu tá comparando o leme com o tamanho do navio. Assim como a nossa língua, né, a nossa boca, a nossa fala, o nosso falar com todo o nosso corpo, com tudo que nós somos. A palavra pode ser muito destrutiva e ela também pode ser construtiva, ela pode edificar. Então, o navio, ele pode ir para um lado ou ir para o outro conforme a direção do leme. E o piloto controla o leme. Então, quem nos controla não é o Espírito Santo. É Deus que opera em nós tanto o querer quanto realizar. Então, tu quer ficar quieta, tu quer aprender a ter um espírito manso e humilde, silencioso, não ser tagarela, não ser língua frouxa, leviana, enfim, todos os pecados que envolvem o que a gente fala, tu tem que pedir pro piloto te controlar. Tu tem que pedir pro Espírito Santo te dar o quê? Domínio próprio. Mansidão, paciência. Tudo que
que é fruto do Espírito Santo, nos protege do pecado da língua, de falar demais, de falar errado. Porque o amor não vai deixar tu falar coisas que vão ferir. A alegria não vai deixar tu ficar murmurando, se queixando, se vitimizando. Ai, sabe? Aquela pessoa desagradável. A paz não vai permitir que tu fique brigando, implicando, criticando, discordando, incomodando, causando tensão, conflito, né? A bondade. Se tu é uma pessoa bondosa, tu vai escolher as palavras para não machucar, para não humilhar, para não ferir. Se tu é benigno, né? Que a gente viu que é a expressão da bondade, tu vai falar coisas boas, tu vai elogiar, tu vai dizer palavras que encorajam, que consolam, que fazem a pessoa se sentir bem, sabe? Que põe pra cima. Fé, óbvio. Se tu não tiver fé, tu só vai falar o que não presta. Porque é pela fé, é porque a gente teme a Deus, é porque a gente tem o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus, que a gente não faz certas coisas, porque a gente crê, né? A gente crê no que a Bíblia diz. Paciência. Paciência, ou longo ânimo, ânimo longo. Então, tu tá, olha, tá ardendo, tá queimando pra falar. Mas aí tu respira fundo e não fala, porque tu tem paciência. Tu sabe que vai chegar a hora certa de falar, ou o jeito certo de falar. Porque eu aprendi que a gente pode falar muitas coisas, mas depende do jeito. Se tu não sabe falar direito, não fala. Espera aprender o jeito certo de falar. Aprende a escolher as palavras. Aprende a escolher o momento. Aprende a escolher a pessoa, tipo, como que a pessoa tá. Se a pessoa tá preparada para ouvir. Se ela quer ouvir. Se ela tá realmente prestando atenção. Ou tu vai lançar tuas santas pérolas aos porcos. Tudo isso é paciência. É ânimo longo, é longanimidade. E sim, né? Mansidão e domínio próprio. Será que eu esqueci algum? Eu sempre fico achando que eu esqueci algum. Então, o que seria vamos dizer assim, a presença do piloto? O que seria? O Espírito Santo nos controlando, o Espírito Santo fazendo com que a gente não peque. Eu vim aqui, ó, em Gálatas, pra gente ver amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tá tudo certo. Porque tem alguma tradução que fidelidade é fé e a longanimidade é paciência. Então, graças a Deus, eu falei todos eles, certo? Certo. Continuando então. Então, qual seria o nosso piloto? O Espírito Santo. 5. Assim, também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Então, aqui já é outro pecado da língua, que é a soberba, que é a vaidade, que é a arrogância, que é tu contar vantagem, é tu te exaltar, é tu te engrandecer, né? Ó, se gaba de grandes coisas. O que é se gaba? É quem se acha. E não é só porque ela tem uma postura, um jeito que se acha. Não, ela fala. E tudo que ela fala, ela é superior aos outros, né? Ela se acha. Tá bem explicadinho o ela se acha. Então, assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Veja como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Outra comparação. Aqui no Brasil, né, tem acontecido muito isso. Uma fagulha incendeia uma floresta. E vai dizer. Às vezes uma palavra maldita, uma palavra atravessada, estraga tudo. E aí depois, para consertar, depois para apagar o incêndio, é muito trabalho. É muito trabalhoso. Então melhor era não ter falado. 6. Ora, a língua é um fogo,
é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Quando a gente fica analisando, né, o mal, a maldade na humanidade ao longo da história, tá? Tô falando da humanidade. Lá, desde o Gênesis, desde Adão e Eva, né? Vamos passar por tudo que tu conhece da história da humanidade. Vai dizer que não é o que as pessoas falam. Vai dizer que não começa tudo assim. É um governo que fala mal do outro governo. É um reino que se levanta contra outro reino. Era um rei que desprezava. Era uma esposa que fazia alguma coisa contra o marido. Era um filho que se levantava contra o pai, sabe? E é sempre com uma fala, é sempre uma palavra, é sempre uma chama, é sempre essa fagulha que incendeia, que faz virar uma tragédia. E aí fala do inferno. Quando uma pessoa fala uma coisa ruim, eu costumo dizer isso. Isso aí é o diabo, é o inferno falando. Tu sabe que aquilo é uma palavra que veio para ferir. É um dardo inflamado. É uma flecha que quer atravessar o teu coração, né? Aí agora eu pensei em Judas. Judas, ele negociou a traição, né? Ele foi conversar lá com os sacerdotes, com os fariseus, com as autoridades religiosas. Ele falou, ele combinou, ele tratou. Me lembrei disso agora. Tudo que tu parar pra pensar, tem conversa, tem fala, tem palavra no meio, palavras que eu quero dizer. Então, se tu não fala, se tu evita a discussão, aquele falatório, aquela mentira, aquela conversa, tu tá salvando o teu corpo inteiro do inferno. Porque a língua, ela te leva para salvação ou para perdição eterna. Tu confessa Jesus com a tua língua. O que está dentro do teu coração sai na tua boca. A boca fala do que está cheio o coração. Então, quando tu confessa Jesus, Jesus te confessa perante o Pai. Quando tu nega Jesus, quando tu blasfema, quando tu mente, quando tu engana, qualquer coisa nesse sentido, tu tá te aproximando das chamas do inferno. E aí todo o teu corpo vai sofrer. Inclusive a língua. 7. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Sim, isso é ordem lá no Éden, né? Que nós deveríamos dominar, controlar, decidir, né? Deus nos colocou essa incumbência, essa missão, né? Então, sim, toda espécie de animais, aves, répteis e seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Os seres humanos têm essa autoridade, designada pelo próprio Deus. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Então, tu precisa do Espírito Santo. Tu precisa dos frutos do Espírito Santo. Tu precisa de Jesus para aprender a ser manso e humilde de coração. Porque se o teu coração for manso e humilde, a tua boca vai ser também. Se o Espírito Santo habitar no teu coração, tua boca também vai ser controlada pelo Espírito Santo. Tu não vai falar palavra feia, suja, palavrão, linguagem indecente, corrosiva, igual ao câncer, ácida, né? Amargura. Meu Deus, é muita coisa que envolve as palavras, a língua. Muita. Dá um estudo sobre os pecados da língua.
tudo que envolve. Então, quando ele diz ó, que ninguém é capaz de domar, ele está falando eu, tu, nós. É mal incontido, cheio de veneno mortal. Por quê? Porque a língua, a nossa, assim, expressão, né, a fala, o que tu fala expressa o que tu pensa, o que tu é, o que tu sente. Então, se o Espírito Santo não transformar a tua mente, se o Espírito Santo não transformar teus sentimentos, tuas emoções, o que tu vai falar é a expressão disso, que é da natureza humana, que é caída. E aí fala veneno mortal. Tu te alimenta pela boca, né? Tu bebe água pela boca. Só que ele está dizendo que a língua, as palavras, são veneno mortal. Aí tu pensa, eu tô ingerindo veneno, mas eu tô vociferando, eu tô derramando, eu tô produzindo veneno. E sim, pessoas são venenosas. Tem um animal que eu lembro que eu contava para as crianças, eles ficavam apavorados, que era o dragão de Komodo, que é como um lagarto gigante, sei lá, um primo do jacaré, do crocodilo, tá? E ele tem uma saliva cheia de bactérias. É uma coisa assim, ó, a morte tá na boca do dragão de Komodo. Então, ele não consegue, ele é grandão, pesado, ele não consegue capturar suas presas por sua força ou agilidade. O que ele faz? Ele morde e aquela saliva contaminada com veneno mortal paralisa a presa. E aí ele pode matar, morder, comer, fazer o que quiser. Pesquisa dragão de Komodo. As crianças ficavam apavoradas. E isso acontece com muitos seres humanos. Tem pessoas que quando elas abrem a boca, tu sente o veneno. Se tu não te afastar, aquilo ali vai te matar. Aquilo ali vai te ofender, vai te ferir, vai te fazer mal. Então, sim, a língua é um mal incontido e é cheio de veneno mortal. Com ela, bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos as pessoas criadas à semelhança de Deus. Então, tu tá orando, tu tá louvando, tu tá adorando, tu tá cantando, tu tá lendo a Bíblia, tu tá estudando. Isso é bênção. Tu tá cheia do Espírito Santo, falando entre nós, falando entre vós, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, né? A palavra de Deus habitando ricamente em ti, é isso que tu vai falar. Se a palavra de Deus estiver no teu coração, é isso que vai sair da tua boca. Então a língua, ela é a forma como nós bendizemos ao Senhor e Pai. Mas tem o outro lado. Tu ama Deus, mas tu pode usar a língua para amaldiçoar as pessoas. Tu diz que ama Deus, mas tu amaldiçoa o teu irmão. Tu ama Deus que tu não vê, que é invisível, mas tu amaldiçoa o teu irmão que tu vê. Teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, teu pai, tua mãe, teu irmão, tua irmã, teu colega, teu vizinho, teus funcionários. Existem famílias que são destruídas porque tem um ali que só amaldiçoa, que só se queixa, que só murmura, que fala, deixa todo mundo louco. Aquilo entra na mente, entra na alma, entra no espírito das pessoas. É um veneno mortal. 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então, se a minha boca é para louvar, adorar e bendizer a Deus, ela não deve ser usada para amaldiçoar. Então, na minha boca tem bênção e maldição. Tem mentira e tem verdade.
Tem luz e tem trevas? Não é assim. O homem bom tira coisas boas do seu bom tesouro. O homem mau tira coisas más do seu mau tesouro. Então, se tu tá amaldiçoando, tem alguma coisa errada contigo. Porque se tu é de Deus, tu vai bem dizer, né? Tu vai abençoar. 11. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Então, essa é a pergunta. Luz e trevas? A Bíblia não diz que não há comunhão entre luz e trevas? Então, tu tem um falar mundano? Então, tu é do mundo. Tu tem um falar santo? Então, o Espírito Santo habita em ti. 12. Aí ele fala da água doce e da água amarga, né? Pode isso? 12. Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Então, isso é outro fruto. É outra forma de tu identificar um filho de Deus, uma filha de Deus. Alguém que segue a palavra. Alguém que tem o Espírito Santo. Como ela fala. Eu digo às vezes para vocês, dá 5 minutos, deixa a pessoa falar, daqui a pouco vai vir à tona. Mas tu tem que deixar para ver, dá tempo para a água sair da fonte, para ver se é água salgada ou se é água doce, para ver se é água amarga ou se é água doce. 13. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria mediante a sua boa conduta. Então, tu é de Deus, não é só o que tu fala, é o que tu faz. Não é só o que tu faz, é o que tu fala. Nós somos um todo, né? 14. Se pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Pelo contrário, é terrena, animal e demoníaca. Então, de novo, fica claro que tu é da terra. Fica claro que tu tá agindo de uma forma mundana, animal, animalesca, demoníaca, que tu tá perto do mundo ou das chamas do inferno. Tem um jeito, né, de tu falar que denuncia quem é que manda em ti, quem é que reina em ti. Pois, onde há inveja e rivalidade, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Então, existe como tu identificar a sabedoria que vem do alto e a sabedoria que é terrena. Se uma é demoníaca, animal e mundana, a outra é pura. Ela é pacífica, ela é gentil, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia, ela produz bons frutos. Ela é imparcial e sem fingimento. Então, sim, não há comunhão entre luz e trevas. Não há como uma fonte de água doce jorrar água amarga e nem uma fonte de água salgada produzir água doce. O que nós aprendemos hoje com este capítulo 3 de Tiago? Quem não tropeça no falar é capaz de refrear também todo o corpo. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e também amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isso não pode ser assim. Nós devemos nos arrepender, pedir perdão a Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Então a pessoa está fazendo o mal, ela tem que se arrepender. No entanto, não é conveniente que estas coisas sejam assim.
Não mintais contra a verdade. Se tu é de Deus, fala como se de Deus tu fosse.